Imagine por um instante um mundo em que a Copa do Mundo simplesmente deixa de existir. Eu não queria estar nesse mundo. Pensa nos estádios. Os estádios ficam vazios, não porque o campeonato terminou, mas porque os jogadores foram enviados para a fronte de batalha, onde a bola é substituída por granadas, as chuteiras pela farda militar e o futebol, esse esporte que move multidões, é engolido pela maior tragédia do século XX. Essa é a história de um intervalo sombrio, um apagar de luzes que durou 12 anos. Entre 1942 e 1946, o mundo viveu sem Copa do Mundo. Não por escolha, não por organização, não por planejamento, mas porque a humanidade mergulhava no momento mais brutal da sua história. As Copas de 1942 e 46 simplesmente desapareceram. Foram arrancadas do calendário pela Segunda Guerra Mundial, pelos regimes totalitários, pelas bombas, pela fome e pelo caos político. Hoje neste vídeo a gente vai visitar esse período esquecido. Vamos entender por que não houve Copa em 1942, por que não houve Copa em 1946, como era o clima político, quais países teriam sido sede, quem seriam os favoritos a levar o título, quais jogadores viveram na pele a sensação de trocar a bola pela trincheira e mais, vamos imaginar como teriam sido essas Copas perdidas. Brasil teria chance? Argentina seria dominante? Inglaterra recuperaria o prestígio mundial? Será que a Itália, bicampeã em 34 e 38, manteria o seu reinado? Tudo isso e muito mais agora. Prepare-se para uma viagem profunda dentro da história. Esse é o canal Futebol Antes do Trampo, onde todo dia que dá, né, eu gravo um vídeo para vocês antes de ir pro trampo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, história de futebol, dia a dia ali do futebol, o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Análise de jogos, né? Enfim, gosta desse tipo de conteúdo, cara, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like aqui no vídeo, né? Vamos pro vídeo. Valeu! Depois da Copa de 1938, disputada na França, o mundo entrou num estado de ebulição que não dava sinais de melhora. A Europa respirava tensão. O fascismo e o nazismo ganhavam força. A guerra civil na Espanha já tinha deixado o continente ferido, e a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, detonou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A FIFA, até então, acreditava que a Copa de 1942 poderia acontecer. Afinal, a edição de 1938 foi realizada às portas da guerra, com tanques à espreita das fronteiras. Mas não havia como ignorar. A guerra era global, devastadora, e o futebol deixou de ser prioridade. A Copa de 1942 foi oficialmente cancelada, e mesmo após o fim da guerra em 1945, a Europa estava em ruínas. Pontes destruídas, cidades arrasadas, ferrovias demolidas, aviões inexistentes, estádios virando depósitos ou hospitais militares. Organizar uma Copa de 1946 não era apenas arriscado, era impossível. Assim, o período de 1938 a 1950 se transformou no maior hiato da história das Copas. Mas esse intervalo não foi vazio. Ele foi preenchido por histórias incríveis e trágicas, infelizmente. Jogadores convocados para o exército, ligas improvisadas em tempos de guerra, torcedores que usavam o futebol como escape emocional, países que viviam campeonatos mesmo sob sirenes de bombardeio, seleções que floresciam na América do Sul enquanto a Europa ardia, dirigentes que escondiam troféus para evitar que fossem roubados pelos nazistas, craques cujos destinos mudaram para sempre. E hoje nós vamos destrinchar tudo isso. O mundo entre 1938 e 1942. A chama que vira incêndio. A última Copa antes da guerra, em 1938, já tinha sido cheio de símbolos políticos. A Itália entrando em campo com camisas pretas fascistas, a Alemanha recém-fundida com a Áustria pelo Anschluss, o público francês vaiando seleções autoritárias e jogadores jogando bola, mas com medo de ser convocado por seu país a qualquer momento. Para guerrear, claro.
Quando a bola parou de rolar em 1938, ninguém sabia, mas aquele seria o último Mundial por 12 longos anos. O fascismo de Mussolini crescia na Itália. O nazismo de Hitler atingia seu auge, absorvendo territórios vizinhos. A Espanha ainda sangrava após sua guerra civil. A França vivia tensão política. A União Soviética fazia seus expurgos. A Inglaterra observava com desconfiança, mas ainda tentava acreditar em diplomacia. O mundo era um barril de pólvora pronto para explodir. Enquanto isso, o futebol seguia seu curso. As ligas domésticas tentavam manter a jogabilidade, né? Tentaram manter ali como se nada tivesse acontecendo, né? Os clubes treinando, as seleções se planejando. Como eu já disse, a própria FIFA, em 1939, ainda acreditava que a Copa de 42 poderia ser realizada. Países como Alemanha, Brasil e Argentina demonstravam interesse em sediar, e a disputa pela sede começou, ainda que informal. Mas aí, no fatídico dia 1º de setembro de 1939, tudo mudou. A Alemanha invadiu a Polônia. A França e o Reino Unido declararam guerra. Em poucas semanas, a Europa inteira mergulhou em conflito. A FIFA não resistiu. Cancelou a Copa de 1942. Afinal, o mundo tinha assuntos mais urgentes do que futebol. O hiato começa. Jogadores viram soldados. Quando a guerra começou, muitos jogadores famosos foram convocados para lutar. O torneio que parou foi seguido por uma mobilização jamais vista. Dezenas de atletas trocaram o gramado pelas trincheiras da guerra. Alguns sobreviveram, outros nunca voltaram. Na Inglaterra, craques como Stanley Matthews serviram na Royal Air Force. Matthews era uma estrela em ascensão, o driblador mais elegante da sua geração. Mesmo assim, passou anos sendo piloto, jogando apenas amistosos esporádicos quando liberado. O lendário Stan Mortensen, também da RAF, sobreviveu a um acidente aéreo no qual todos os outros tripulantes morreram. Ele voltou ao futebol como sobrevivente de guerra e se tornaria ídolo do Blackpool. Na Itália, o futebol seguiu até onde deu. Torneios regionais foram disputados em meio ao caos, e o lendário clube Torino começava a surgir, com Valentino Mazzola como estrela. Esse time encantaria o mundo, até ser destruído na tragédia de Superga, em 1949. Não pela guerra, mas pela queda do avião que transportava todo o elenco. Na Alemanha, inúmeros jogadores serviram no exército, alguns em unidade de elite. Em muitos casos, carreiras foram encerradas abruptamente, ou simplesmente esquecidas pela história. Na Hungria, país que se tornaria uma potência em 1954, vários atletas foram incorporados ao exército em funções administrativas ou de defesa civil. A base dos mágicos húngaros ainda passava por sua formação inicial. E no Brasil? O Brasil não entrou diretamente nos combates até 1944, mas enviou tropas, a famosa FEB, para lutar nos Alpes italianos. Vários jogadores brasileiros foram convocados ao serviço interno durante a guerra, prejudicando ligas e amistosos internacionais. Zizinho, Domingos da Guia, Heleno de Freitas e outros craques da época viveram um período sem seleções oficiais, sem viagens e sem amistosos de renome. Estádios viram hospitais, ou ruínas. Enquanto os jogadores eram chamados ao fronte, os estádios se transformavam em outras coisas: hospitais militares, depósitos de alimentos, locais de triagem, postos de guarda aérea. Em Londres, o Stamford Bridge, estádio do Chelsea, foi parcialmente danificado. O Highbury, estádio do Arsenal, foi requisitado como base da defesa civil. Vários gramados ficaram destruídos por falta de manutenção. Viagens eram raras, aviões eram escassos, ferrovias eram alvos de bombardeio. Na Alemanha e na Polônia, muitos estádios foram transformados em espaços militares. Na França, campos serviram de abrigo temporário ou centros de evacuação. A Europa simplesmente não tinha como sediar uma Copa. Por que não houve Copa em 1942? A resposta curta? Guerra total. A resposta longa? Mesmo que houvesse um país neutro interessado em sediar, nenhum continente tinha condições logísticas. Jogadores indisponíveis, viagens perigosas, frotas militares dominando mares e céus, recursos inexistentes para estádios e eventos. Na prática, qualquer tentativa seria um fracasso. Assim, a FIFA suspendeu oficialmente a Copa de 1942, ainda no início do conflito.
E por que não houve Copa em 1946? A guerra acabou em 1945, mas deixar de ter guerra não significa voltar ao normal. Europa destruída, economia arrasada, milhões de mortos, transportes desmontados, aeroportos ruins, portos inoperantes. Agora eu tô na dúvida, é portos ou portos? Deixa aqui no comentário. Estádios sem estrutura, falta de energia, combustível, materiais e trabalhadores. Quando a FIFA se reuniu novamente, em julho de 1946, percebeu que não havia condições mínimas para organizar uma Copa naquele mesmo ano. Era impossível, era irresponsável e era desnecessário. Primeiro era preciso reerguer o continente. Então, a FIFA decidiu que a próxima Copa seria em 1950, no Brasil, um país distante da guerra, com estrutura física preservada e em ascensão esportiva. Uma decisão inteligente e surpreendente para alguns. Agora vamos para as hipóteses. Como teriam sido as Copas de 1942 e 1946? Quem você acha que ganharia a Copa de 1942 se ela tivesse acontecido? Comenta aqui. Quem seria a sede de 1942? A disputa real estava entre Alemanha, candidatura mais forte até 1939, Brasil, pedido formal em 1939, a Argentina manifestou interesse, mas sem candidatura formal forte. Mas quando a guerra começou, a candidatura da Alemanha morreu. As únicas possibilidades reais seriam Brasil ou Argentina. E muitos historiadores concordam que se a guerra não tivesse estourado, o Brasil tinha boa chance de sediar a Copa de 1942. O país estava se consolidando politicamente, tinha estabilidade e começava a construir novos estádios. Quem seria a sede de 1946? A Europa estava devastada, a FIFA sabia disso. Assim, se houvesse Copa em 1946, ela também provavelmente seria no Brasil ou na Argentina. Ambos tinham estrutura, segurança e ligas fortes. E se você tivesse que escolher qual seria a sede da Copa de 1946, Brasil ou Argentina? Deixa aqui embaixo. Quais eram as melhores seleções entre 1940 e 1946? Vamos olhar o cenário real. A Argentina era a dona da América. A Argentina vivia o auge da La Máquina, o time lendário do River Plate com Pedernera, Labruna, Moreno, Lostal e Munhoz. Eles eram conhecidos por triangulações rápidas, movimentos de falso 9, ou seja, futebol moderno. Venceram a Copa América de 1941 e de 1946, e era o time a ser batido. Uruguai, potência continental. O Uruguai foi campeão da Copa América de 1942 e sempre tinha força mental altíssima. Brasil, o time que surgia com força. O Brasil tinha Zizinho, um dos maiores gênios da história, Domingos da Guia, Heleno de Freitas, Tesourinha, Jair Rosa Pinto, Ademir Menezes. Se houvesse Copa em 1946, o Brasil seria um dos favoritos. A seleção da Hungria era o prenúncio dos mágicos. Ainda não era o time de Puskás, mas já ensaiava um estilo inovador. Suécia era a futura campeã olímpica de 1948. A base do trio Grenoli, Gren, Nordahl e Liedholm já começava a surgir. Inglaterra, os craques que foram para a guerra. Mesmo sem participar das Copas, tinha Matheus, Mortensen e Finney. Se não tivesse havido guerra, poderiam ter tido sua melhor chance desde 1930. Mas então, quem ganharia a Copa de 1942? Possíveis cenários. Se fosse na Europa, Alemanha e Itália antes da guerra, e a Itália era a favorita. Se fosse no Brasil ou na Argentina, Argentina e Uruguai tinham leve vantagem, mas o Brasil também corria por fora. Considerando tudo que eu vi das seleções, meu palpite real ficava realmente entre Argentina e Uruguai para serem os campeões de 1942. Sendo bem sincero, bem realista aqui, né? Infelizmente. Mas para você, quem levaria a Copa de 1942? Argentina, Brasil, Uruguai? Comenta aqui. Quem ganharia a Copa de 1946? Cenário muito diferente. Europa destruída, América do Sul intacta, Brasil crescendo, Argentina no auge. E ainda teve um fato. A Argentina ganhou do Brasil de 2-0 na final da Copa América de 1946. Então, baseando nisso, me baseando nisso, a Argentina era
a favorita a ganhar a Copa de 1946. Apesar que, se fosse no Brasil, o fator casa é algo gigante, né, dentro de uma Copa do Mundo. Jogadores que teriam feito história nessas Copas. Zizinho, do Brasil, possivelmente seria o craque da Copa de 1946. Ele estava no auge. Pederneira, da Argentina, era mestre do falso 9. Talvez ganhasse a bola de ouro, se existisse na época. Valentino Mazzola, da Itália. Se a guerra não tivesse interferido, com certeza teria sido candidato a craque mundial. Stanley Matthews, da Inglaterra. Era o melhor driblador do mundo naquele período. Curiosidades que você precisa saber. A taça Jules Rimet foi escondida numa caixa de sapatos para não ser roubada pelos nazistas. Vários campeonatos nacionais funcionaram com jogadores substitutos, porque os titulares estavam na guerra. Alguns jogos amistosos de guerra tinham função humanitária, levantar fundos para hospitais militares. Na Itália, o Clube Torino surgia como um dos maiores esquadrões da história contemporânea. No Brasil, a ausência de competições internacionais fortaleceu o futebol interno, gerando rivalidades enormes e a ascensão de craques. Conclusão: entre 1942 e 1946, o futebol viveu seu período mais sombrio. O mundo estava em guerra, o medo era mais forte que a bola, jogadores viraram soldados, estádios foram destruídos, e a própria ideia de seleção deixou de existir por anos. A FIFA, sem alternativas, cancelou 2 Copas que estavam encaminhadas, e a história ficou com lacunas. Mas essas lacunas não são vazias. Elas nos falam do poder do futebol, da sua relação com a humanidade e de como um esporte pode ser interrompido, mas nunca destruído. Quando a guerra acabou, o mundo queria se reencontrar. E é por isso que a Copa de 1950 no Brasil foi tão simbólica. Não era apenas uma Copa, era a celebração do renascimento, era a chance de voltar a sonhar, era a volta da normalidade. Se 1942 e 1946 tivessem acontecido, talvez tivéssemos novos campeões, novas histórias, novos heróis. Talvez o Brasil tivesse tido sua primeira grande chance antes de 1950. Talvez a Argentina tivesse levantado seu primeiro título mundial antes de 1978. Talvez a Inglaterra tivesse entrado mais cedo no cenário mundial. Talvez a Hungria tivesse surgido antes. Mas nada disso aconteceu. E é exatamente esse "e se" que tornam esses anos que passaram sem Copa do Mundo tão fascinantes. Agora que você conhece essa história, fica claro para você o quão importante foi a Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil. O quanto ela significou para o mundo, não só para o Brasil. Ela não foi o retorno do futebol, foi o retorno da vida. E no próximo vídeo a gente vai mergulhar fundo nessa história. A preparação do Brasil, a volta do Mundial, a construção dos estádios, o clima político, a chegada das seleções e sim, o caminho até o Maracanaço. Então, se inscreve no canal para não perder essa aventura, deixa o like e comenta aqui embaixo para eu saber que você gostou. Comenta aqui embaixo a seguinte frase, ó: quero o vídeo da Copa de 1950. Deixa aqui para mim para eu saber que você curtiu, que você esteve até o final aqui comigo, né? Muito obrigado por você estar aqui. Só tenho a agradecer mesmo. O canal tá com 199 inscritos, graças a Deus. Então, muito obrigado pela força que vocês estão dando aqui pro meu canal. É bom saber, né, que tem gente acompanhando, tem gente ali que tá gostando, né, do conteúdo. Enfim, brigadão, gente. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!